Senhoras e senhores deputados, sei que vossas excelências estão cansados, mas como escutei nessa tarde, nesse plenário, que quem não conhece a sua história está fadado a repeti-la, essa é uma verdade que preciso ressaltar. É por conhecer a história do Rio Grande do Sul e saber que aqui, nesse estado, tivemos o berço do castilhismo, do corporativismo e do trabalhismo socialista, por saber que Júlio de Castilhos e seus sucessores, Borges de Medeiros, Pinheiro Machado, Getúlio Vargas, João Goulart e Leonel de Moura Brizola, que são os pais do PT, do PDT e do PSOL, partidos corporativistas e socialistas, defensores do estatismo e muitas vezes, embora reconheça que não sempre, até mesmo do autoritarismo, que acho prudente rememorar alguns fatos históricos. Hoje é, sim, uma data histórica, digna de ficar nos anais do Parlamento Gaúcho, porque até pouco tempo, sabemos, era pecado falar de privatizações no Parlamento Gaúcho, de propor a abertura do mercado à iniciativa privada, de se falar em diminuir a força das corporações em nome do bem comum e dos cidadãos. Hoje, ainda bem, já não é mais assim. Falar de mais liberdade econômica para a iniciativa privada deixou de ser um sacrilégio ou um sonho distante para se tornar uma realidade. E as votações que estamos fazendo aqui são prova disso. Essa votação das privatizações é a votação mais importante dos últimos 21 anos. Quando, em 98, o governo Brito começou a tratar dessa temática, com muita coragem e responsabilidade, e aqui aproveito para saudar o MDB, partido que deu início a esse debate, já no governo José Ivo Sartori, e que agora, no governo Eduardo Leite, temos a oportunidade de concluir, contávamos com os votos ilustres dos deputados Adolfo Brito, que aqui está presente, do deputado Wilson Kovács, esposo da deputada Silvana Kovács, do deputado Onyx Lorenzoni, pai do nosso deputado Rodrigo Lorenzoni. Hoje, os filhos e esposa podem terminar o corajoso trabalho iniciado pelos seus familiares. Na mesma época, em 98, no estado de São Paulo, Mário Covas, também ele tucano, deu início às privatizações. Ex-integrante ele também do MDB histórico, quando combatia ainda o regime de exceção ao Estado de Direito. Dava ele também início às privatizações. Felizmente para os paulistas, no tempo de Mário Covas, conseguiu o governador paulista ser reeleito e seu sucessor, Geraldo Alckmin, dar continuidade às privatizações. Aqui no Rio Grande do Sul, infelizmente, o ex-governador Brito perdeu a reeleição para Olívio Dutra. Por uma margem pequena, é verdade, mas deu-se com isso, na minha opinião, o caos. O ano de 98, meus caros, foi duplamente triste para os gaúchos. Eu que tinha 10 anos de idade na época, embora criança, sem compreender muito aquele momento, compartilhava com muitos das tristezas daquele momento. Uma das dores, é óbvio, acho que todos aqui compartilham, sentimos quando fomos derrotados na Copa do Mundo de 98 para a seleção da França, na final. Dor imensa para os amantes do futebol, que tenho certeza aguardam o final do meu discurso, para celebrarem também uma partida da seleção brasileira. A segunda tragédia se deu com a eleição de Olívio Dutra para o governo do Estado. O governo do PT não apenas desestruturou todas as mudanças positivas que haviam sido feitas pelo governo Brito, como ainda inseriu na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, naquela sua gestão, a absurda obrigatoriedade da realização do plebiscito para podermos privatizar estatais. Um imenso retrocesso que só pode ser equiparado à atrapalhada que ele cometeu quando mandou a Ford embora. Por ironia do destino, hoje, 21 anos depois, a seleção brasileira joga a Copa América com a seleção argentina e temos a oportunidade também de orgulharmos brasileiros e gaúchos. Ao mesmo tempo, aqui no Parlamento, temos a oportunidade, meus caros colegas deputados, de marcarmos um golaço e fecharmos um capítulo da história que deveria ter sido encerrado, meu caro deputado Capone, há 21 anos atrás. Por isso que hoje, aos 30 anos de idade, eu me sinto feliz de estar aqui reescrevendo para o bem, juntamente com os colegas deputados, a história do Estado do Rio Grande do Sul. Fico feliz, sim, em estar contribuindo para retirar o nosso Estado do século XX, do século do trabalhismo socialista corporativista, da crença cega na economia estatizada, planificada, do século da luta de classes,
das ideologias aberrantes que varreram a Europa com o inverno totalitário na década de 30 e 40, e que só serviam muitas vezes com essas ideias compartilhadas nas nossas estatais, para que essas empresas servissem de cabide de emprego para muitos dos seus apaniguados nos partidos políticos que compunham os governos. No século em que todos concordam com a necessidade já de termos uma pujante economia de empresas, com uma economia mais pró-mercado e aberta a ideias liberais, sem esse viés estatista e paternalista, capaz de fornecer, de fato, produtos de qualidade aos servidores gaúchos. Estou encaminhando aqui o final da minha fala e, com toda a certeza, farei aqui minhas últimas palavras e solicito que me seja acrescido um tempo de liderança para que eu possa usar mais 40 segundos. Aqui faço uma confissão de fé a todos aqueles que um dia foram devotados aos maragatos, federalistas, libertadores, que sacrificaram sim as suas vidas em prol da liberdade, lutando por democracia representativa no campo das ideias políticas, se opondo assim à autocracia plebiscitária que sempre foi defendida pelos chimangos, castilistas de outrora e que hoje são representadas pelas ideias, sim, das teses muitas vezes autoritárias do PDT, do PT e do PSOL. E no campo das ideias econômicas, por mais liberdade de empresa, por mais liberdade para o indivíduo empreender, mais liberdade de mercado e menos Estado para atrapalhar a vida dos gaúchos. É nesse sentido que quero aproveitar a minha fala para parabenizar todos os empresários e empreendedores gaúchos que, mesmo com todas as dificuldades que enfrentam de sol a sol, nunca desistiram de acreditar e de investir no estado do Rio Grande do Sul. Essa vitória que estamos obtendo hoje, ao findar aqui o processo de privatizações, servirá, meu caro deputado Sérgio Turra, para mostrar que estamos irmanados com o empresariado gaúcho. Foi uma batalha muito dura para mudarmos, como disse o governador Eduardo, o mindset da cultura gaúcha, meu caro líder Frederico Antunes. Mas o Parlamento gaúcho, temos que dizer, está fazendo o seu papel. Talvez a cereja do bolo para definitivamente nos desvencilharmos das mazelas do castilismo e do corporativismo e do legado petista em nosso amado Rio Grande, seja a mudança simbólica do nome da antessala que está aqui ao plenário 20 de setembro. Fica a sugestão, quem sabe, para que nós possamos findar esse processo alterando o nome dessa sala para um nome mais liberal, como Assis Brasil ou Raul Pila. Por fim, nobres deputados que representam o povo gaúcho e que hoje atendem ao chamado da história para, com senso de responsabilidade, fazer justiça aos nossos antepassados. A luta foi dura, mas enfim, estamos vencendo essa ímpia e injusta guerra contra a vanguarda do atraso, presente ainda hoje na política rio-grandense e representada pelo discurso de muitos. Isso só está ocorrendo porque lutamos, resistimos, pois, como disse o líder libertador, Gumercindo Saraiva, herói maragato, liberdade não é algo que se implora de joelhos, é algo que se conquista com a espada em punho. E a espada em punho é refletida pelos votos que nos foram entregues nas eleições e que representam a vontade do povo gaúcho de uma vez por todas, com essa espada, cortar as amarras desse passado corporativista que ainda, infelizmente, mantinha até o dia de hoje nós presos no passado. Precisamos avançar e eu fico feliz, juntamente com vossas excelências, que com toda a paciência esperaram o meu discurso, estão fazendo a história do Rio Grande. Muito obrigado.